Bom dia, paz esteja convosco, dando início mais um pão diário. E hoje nós vamos falar sobre honestidade. Mas honestidade é falar o que? A verdade. Vivendo de maneira íntegra para Deus. Deus ele se agrada de quem é honesto, Deus se agrada na honestidade, porque ele, o Deus da verdade, ele odeia a mentira. E Deus ele nos abençoa quando nós somos honestos, quando nós temos honestidade. Nós devemos nos esforçarmos diariamente para sermos honestos e abandonar toda mentira, toda desonestidade e não roubar enquanto é hipocrisia. Quem é honesto, diz o Senhor, dá bom testemunho. E a pessoa honesta, ela ganha a confiança de outras pessoas. Então o Senhor nessa manhã ele vem falando para nós sobre honestidade e não existe grau de honestidade. Muita gente acha, porque eu sou honesto nisso, eu não sou naquilo, o meu pecado é pequenininho, o meu pecado é grande. Não existe um grau de honestidade. Nós precisamos ser honestos diante da presença de Deus. E a palavra de Deus nos conta uma história lá no livro de Atos, capítulo 4, da desonestidade de um casal. Aquelas pessoas, eles ali naquela período, a palavra vem falando assim: conservando porventura, não teria tu vendido, não estará em teu poder, não está em teu poder, como pois ausentaste no coração este desígnio, não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Atos 5:4. A palavra vem falando aqui em Atos dos Apóstolos. Deus nos deu um exemplo preocupante sobre a desonestidade. No livro de Atos 4, também, 2:5, alguns cristãos haviam vendido terras e compartilhado à igreja todo o dinheiro arrecadado. Porém, Ananias e Safira decidiram fazer o mesmo. Porém, o casal guardou parte do dinheiro, apesar de declararem eles que haviam doado a quantia integral, esperando elogios, mas caíram foi mortos. Então, amados, a palavra de Deus diz que não existe o grau para a honestidade. E a honestidade é falar a verdade. A honestidade é a gente viver de maneira íntegra para Deus. Era isso que talvez Deus esperasse de Ananias e Safira. A verdade, que eles não dariam tudo, mas dariam parte. Será que esta punição de Ananias e Safira foi dura demais? Afinal de contas, a mentira, né? A mentirinha deles não era tão grave demais como muitos acham que não há grau na honestidade. Só que o Senhor está falando, se somos completamente honestos conosco, nós podemos e devemos ser também completamente honestos com Deus. Pois o Senhor quer que sejamos honestos, porque Deus é honesto conosco. E tu já conheces que devemos ser honestos por dentro e por fora. Não há nada, amados, nada que possamos fazer. Portanto, ajude-nos a sermos honestos, ajude a ser honestos uns aos outros, porque não existe grau de honestidade. A honestidade é algo que o Senhor quer de nós, porque como Ananias e Safiras, eles achavam que eles estavam enganando a quem? Eles estavam enganando o próprio Espírito Santo. Então, amados, seja honesto com Deus, fale a verdade, faça como Davi, que se botava no rosto, não pode dizer: eu errei contra ti, pequei contra ti, mas Senhor, eu fiz isso, eu agi desse jeito, me perdoa. A melhor coisa que tem é nós falarmos a verdade para Deus. Ele sabe o que a gente fez de certo, de errado, e nós devemos ser honestos para Ele, porque nós não podemos enganar o Espírito Santo, nós não podemos enganar Deus. A gente fala que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas a gente esquece a onividência de Deus. Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, e por isso ele está falando hoje para nós que nós venhamos ser o quê? Honestos e falar a verdade.
vivendo de maneira íntegra para Deus e agradando a Deus em honestidade. Por quê? Porque Ele sabe o que a gente fez, Ele sabe o que a gente faz, Ele sabe quais são os nossos erros, Ele sabe quais são as nossas falhas. Deus, Ele quer nos abençoar, ainda que sejamos desonestos, mas se nós formos honestos com Deus, dobrarmos os nossos joelhos e confessarmos as nossas desonestidades, Deus nos abençoará e nos perdoará e nos ensinará a sermos pessoas melhores. Porque, amado, nós devemos nos esforçar para sermos honestos. Nós precisamos nos esforçar e abandonar a mentira, abandonar o engano, roubo, o engano da hipocrisia, porque é hipocrisia, porque nós estamos enganando a nós mesmos, não a Deus. E quem é honesto dá bom testemunho, diz o Senhor. Quem é honesto, ele ganha a confiança de Deus e de outras pessoas. Essa é a realidade. Olha o que aconteceu com Safira e Ananias pela sua desonestidade, por estarem mentindo na presença de Deus para o Espírito Santo. Eles morreram, porque não existe desonestidade nem grau de desonestidade. Observe que nós devemos estar observando a conduta honesta e respeitosa que nós devemos ter em nós mesmos. Porque a palavra de Deus lá no livro de Salmo 112, verso 5 diz assim: feliz o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Então, amado, nós devemos agradar o Senhor com os nossos lábios honestos e dar valor ao homem e falar a verdade, aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. O amor não se alegra com injustiça, mas com a alegria da verdade. Que nós sejamos honestos, que nós venhamos buscar essa honestidade, que nós venhamos ter a palavra certa para Deus e que nós possamos ser honestos, porque o desonesto, ele planta o que ele vai colher lá na frente. Lembra lá de Jacó, quando o filho de Jacó ele rouba a progenitura do seu irmão Esaú, que ele engana o seu pai. Ele plantou, mas ele colheu lá na frente, porque Labão também fez ele colher daquilo que ele provou. Ele foi desonesto com o seu irmão, mentiu para o seu pai, e lá na frente ele colheu com Labão, quando ele trabalhou 7 anos para casar com a mulher amada, e ele foi enganado pela desonestidade também de Labão. Então, amado, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, nós devemos o quê? Não retribuir a ninguém com mal, com a desonestidade. Nós devemos procurar estar correto diante dos olhos do Pai. E se erramos, se pecamos, é melhor a gente falar a verdade para Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos ser honestos para Deus, porque Ele sabe quando nós estamos errados. Ele conhece cada um de nós e por isso Ele fala nessa manhã: seja justo, seja honesto. E ser honesto também um com os outros, visto que o próprio Senhor fala isso para nós, para que nós possamos praticar a honestidade e o bem um para com os outros e não darmos testemunhos falsos contra o próximo, de engano, de hipocrisia, de mentira. Por isso, amado, nós devemos orar um pelos outros com honestidade e estabelecer o que é certo e o que é errado e ter uma consciência limpa diante da presença de Deus de maneira honrosa em tudo que venhamos fazer. Que nós possamos sermos honestos para Deus e para as pessoas, porque a palavra de Deus está nos dizendo: não existe grau de honestidade. O que existe é a palavra sincera. O que existe é a verdade. Se nós somos sinceros para Deus e falarmos a verdade para Ele, Ele nos perdoará e Ele não nos julgará. Isso é o que o Senhor quer que nós venhamos fazer, que nós venhamos ter uma honestidade completa com Ele. Errou, falhou, pecou, vai diante dEle e confesse para Ele. Diga que você foi desonesto, que você mentiu, que você fez algo que desagradou a Deus. E assim você vai alcançar a misericórdia de Deus. Que esse dia seja um dia de paz, um dia de bênção para a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente. E que esse domingo nós possamos ir à casa do Pai, buscar alimento espiritual e congregarmos com os irmãos. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus seja sobre a tua vida e que hoje seja um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, amém.